Olá, alunos, boa tarde. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de saúde da criança e adolescente. Hoje nós vamos falar de icterícia e fototerapia, tá? O que seria icterícia neonatal? Nada mais é do que um processo que resulta, na concentração elevada, levemente elevada, da bilirrubina indireta no organismo do RN. Geralmente, 2/3 do RN vão apresentar icterícia ao nascimento, ok? Sendo mais prevalente os RNs prematuros, naqueles que nascem um pouquinho antes do tempo, e não indica, necessariamente uma doença, mas ela pode ser dividida em icterícia fisiológica e icterícia patológica, ok? A icterícia fisiológica nada mais é do que a imaturação enzimática, presente no RN, ou seja, as células do filo elas não conseguem conjugar a bilirrubina. Aí a bilirrubina se acumula, em níveis levemente aumentados, mas toleráveis. Já a icterícia patológica, ela ocorre quando a concentração da bilirrubina indireta ela está gravemente aumentada no organismo do RN, tá? Podendo causar uma neurotoxicidade, podendo causar a internação desse RN na UTIM, tá bom? Tendo um cuidado um pouco mais atencioso, um pouco mais de atenção no RN com icterícia patológica. O aumento dessa concentração de bilirrubina é o resultado de algum distúrbio, subjacente do RN encontrado, encontra-se também nas causas mais comuns de anemia hemolítica, drogas que interferem no metabolismo, prematuridade, infecções diversas, entre outras, ok? Alguns sinais e sintomas da icterícia. Letargia, dispneia, o RN pode ter recusa alimentar, recusa do complemento, recusa do seio materno, ok? Contrações musculares involuntárias, convulsões, ele pode ser choroso, tá bom? Não quer dizer que, um ou dois desses daqui pode acontecer, com icterícia, isso, aquilo, só observar. O nenenzinho nasceu, 12 horas de vida, o tempo que ele precisou lá, tá com a mãezinha, a gente vai lá dar o banhozinho do RN no primeiro dia de vida dele, nas primeiras 24 horas de vida. O RN tá todo amarelado, bochechinha toda amarelada, peito todo amarelado. Então, sinaliza para o médico também vai estar passando, o médico vai estar vendo também, e já provavelmente deve pedir um exame, uma bilirrubina, para coletar, para a gente ver esses níveis, no organismo, para saber se o neném vai precisar de um tratamento ou não, ok? A fototerapia é um tratamento de primeira linha, para icterícia, Então, esses RNs, ao nascer, a gente observa se é ictérico ou não. Fazendo o exame, dando bilirrubina alterada, a gente já coloca o RN em fototerapia. Qual o objetivo da foto? Evitar a neurotoxicidade e retirar esse amarelão do corpo da criança, É um tratamento à base de luz, A gente coloca tem o Bilitron, que é um dos aparelhos, a gente coloca ele com a luzinha ligada direto no corpo do RN. Ou seja, o RN tem que estar todo despido, todo nu, na verdade com a fraldinha, para ele fazer as necessidades dele, mas o mínimo de roupa possível, ok? Tem um distanciamento, tá bom? Que essas luzes têm que ficar do RN, porque são quentes, são aquecidas, e podem ocorrer queimaduras na pele do RN, ok? Então, fica sobre o organismo do neném, fica sobre a pele do neném, visando o que? A retirada da bilirrubina, da pele do neném. Ou seja, a bilirrubina absorve a luz, ao máximo, na faixa de 400 a 420 a 470 milímetros, e essa bilirrubina ela é excretada depois pela bile, sem necessidade de conjugação das enzimas hepáticas, ou seja, pelos rins, pela forma de lumirrubina. Então, acontece a excreção da bilirrubina pela bile através dessa exposição à luz e ela pode apresentar, a fototerapia pode apresentar como efeitos colaterais dessa criança desidratação, diarreia, reações exantemáticas, síndrome do bebê bronzeado, que fica muito queimadinho. Então a gente tem sempre que observar o que? O distanciamento dessas lâmpadas no RN, dessa luz na pele do RN, tá bom? O máximo que ele ficar ali é ótimo, é ideal para ele, ou seja, vai dar 100% de tratamento, tá? Se o RN tiver pouco amarelo, o exame não estiver tão alterado, o médico falar que ele pode ir para casa, a mãezinha pode ir para casa, tratar só com o solzinho da manhã, maravilha. Mas, caso contrário, ele tem que ficar no hospital para a gente fazer essa intervenção com essa luz, ok? Sempre tomando cuidado, de tampar os olhinhos do RN quando for colocar na fototerapia, A mãe quer amamentar, não tem problema, pode amamentar, pega o RN, coloca no seio materno, com a vendinha no olho, deixa a luzinha, puxa a luzinha para cima do RN, não tem problema nenhum, ok? O importante é permanecer à distância, Observar a distância que está essa luz do RN, da pele do RN, para não acontecer queimaduras, nenhuma desidratação grave.
e também a vendinha dos olhos, ok? Antes de iniciar a fototerapia, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Com o próprio aparelho, certificando o número de lâmpadas, né, que estão presentes, o número de dias, né, a quantidade de horas, na verdade, que a gente mede por essas lâmpadas, né, o uso dessas lâmpadas, se elas estão muito usadas ou não, para ter um efeito, para surtir um efeito, né, 100% na pele desse RN, ok? Posicionar, né, o aparelho junto ao berço do bebezinho ou da incubadora, onde ele estiver. Geralmente ele fica em berço comum quando está no quarto, mantendo de 40 a 60 centímetros de distância, né, entre o RN e as lâmpadas. E em caso de berço, evite correntes de ar. Se ele estiver no bercinho, né, ele vai estar todo despido, todo nu, então evitar correntes de ar, porque a luz vai aquecer, né, a pele dele vai ficar quentinha, ele vai ficar quentinho, então se entra ar, pode prejudicar, causando uma constipação, algum agravamento a mais para essa criança, ok? Sistematização na fototerapia. O que a gente vai fazer? Existem alguns cuidados que são indispensáveis, né, no RN quando ele recebe fototerapia. Tem como objetivo o quê? Minimizar os efeitos colaterais, simplesmente. Inclui o quê? Aumentar a ingesta hídrica desse RN, pelo menos de 20 a 25 ml de água de líquido, né, por dia, principalmente em locais, né, com alta temperatura no ambiente. Cachoeira, por exemplo, é um desses locais muito quentes. Realizar o balanço hídrico a cada 6 horas, proteger os olhos, igual eu falei para vocês, né, com a cobertura radiopaga, que é a vendinha, né, como camadas de veludo, né, que ela é escurinha, branquinha, escura por trás, branquinha na frente, depende da marca, né, manter a proteção ocular desse paciente, né, durante todo o tempo da exposição dele na luz. Por quê? Por conta de interferência ocular, né, de prejudicar, né, a visão desse paciente, desse RN, ok? Para proteger mesmo os olhos, sempre que necessário, sempre que ele estiver exposto à luz da fototerapia, ok? Retira a roupa do RN, né, exceto a fralda, como eu falei para vocês. A gente verifica a temperatura desse RN no mínimo de 44 horas. Observa a quantidade de aspectos das eliminações, fezes, urina, coloração. Muda a posição do RN, tá bom? Dentro do bercinho. Observa a pele desse RN, se está queimada, se está quente, como que tá, se está muito vermelha. Retira o RN da exposição somente por ocasião de banho, tá bom? Troca de fraldas, alimentação ou conforme a orientação médica. Utiliza sempre placas, né, de acrílico próximo às lâmpadas para proteger mais ainda a criança, para correr menos o risco ainda, né, da lâmpada cair ou cair em cima da criança, causando uma queimadura, né, e bloqueando assim, né, a passagem de raios ultravioletas também. Essa foi a nossa aulinha de icterícia e fototerapia. É uma matéria muito interessante, porque a maioria das vezes a gente acha que só um solzinho, né, vai resolver, ou ficar 10 minutinhos, 20 minutinhos no sol todos os dias vai resolver. Mas não. Pode acontecer um agravamento sim, igual eu falei pra vocês, na icterícia patológica, tá bom? A neurotoxicidade, a gente já teve casos de crianças que foram pra UTI por conta de icterícia, ok? Então a gente tem que ficar bem atento, porque somos nós, durante o banho, que vamos observar, né? O médico pediatra, ele vem, com certeza, ele vai observar, ele vai fazer uma anamnese desse paciente, né? Mas geralmente o médico já chega no setor perguntando: e aí, Ju, como é que tá o paciente? Você achou ele amarelado? Então, como eu falei pra vocês, é uma equipe multi, né? Nós fazemos parte da equipe, então nós estamos em contato direto com esse paciente. Então, tudo que o médico precisa, a gente também tem que saber, ok? Principalmente porque é um paciente nosso, ok? Então, muita atenção, muito cuidado, um olhar crítico em cima desses pacientes, tá? E são cuidados básicos, são cuidados do dia a dia que a gente tem que ter com esse paciente, com esse RN, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem com Deus, tenham uma boa tarde, tá? Finalzinho de tarde agora, né? E qualquer dúvida, mandem mensagem pra mim, tá bom? Bons estudos pra vocês. Beijos!